que há uma série de um emaranhado de denúncias em casos semelhantes a esse do FNDE e que envolve o ministro Ciro Nogueira. E, portanto, a indicação do senhor Marcelo Lopes da Ponte, feito pelo Ciro Nogueira, nos coloca com lupas para saber o que de fato está acontecendo no FNDE. E por isso eu solicitei, além desta audiência, uma comissão parlamentar de inquérito para que a gente averigue mais a fundo o que está acontecendo. E solicito, portanto, que as perguntas sejam de fato respondidas, porque elas se interlaçam. No MEC, nós temos agora 5 escândalos a serem investigados. O primeiro dele é a negociata com pastores e prefeitos, que ficou conhecido como gabinete paralelo. Isso, repito, envolveu barras de ouro. Até isso estava na denúncia da corrupção. Fora propinas de R$15 mil para que prefeitos pudessem encher o bolso desses pastores que tinham trânsito livre, inclusive no Palácio do Planalto, como ficou demonstrado posteriormente, embora o general Heleno tenha tentado fazer sigilo por 100 anos do que esses pastores faziam por dentro do FNDE, do MEC e do Palácio de Governo. O segundo escândalo é dos ônibus escolares, com subpreço de R$700 milhões na aquisição. Ônibus escolares que são fundamentais, especialmente naqueles municípios menores, naquelas roças que buscam os nossos alunos, e que nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de sobrepreço, porque isso significa menos crianças estudando. O terceiro é o escândalo das escolas fakes, onde foram autorizadas a construção de 2.000 novas escolas e tem 3.500 escolas inacabadas. Escolas são anunciadas sem previsão orçamentária. É o escândalo das escolas fakes. O escândalo do kit robótica. Uma empresa alagoana vendeu equipamentos com lucros de 420% em comparação ao que pagou pelos kits, que foram direcionados a escolas que sequer tinham computadores, internet ou mesmo água tratada. E um quinto escândalo, as irregularidades em licitação. Aproximadamente 3 bilhões do Ministério da Educação, e recomendou a suspensão do pregão eletrônico, onde havia o pedido de 117 laptops por aluno. Olha o tamanho do escândalo dessa irregularidade em licitação. As perguntas, portanto, são muitas. Vamos começar pelas negociatas com os pastores. Quantas vezes, em quais circunstâncias, o senhor Marcelo Lopes esteve com Gilmar dos Santos e com Ayrton Moura, os tais pastores? Com que frequência? O senhor, como presidente do FNDE, durante a gestão do pastor Milton Ribeiro como ministro, não se sente impedido de se manter no cargo durante estas investigações? Porque o caso dos pastores foi extremamente grave. E não me venha dizer que não tem importância porque não foram consolidadas. Porque não foram consolidadas porque houve denúncia. Em relação ao kit robótica, fica a seguinte pergunta. O pagamento foi feito por recursos destinados por emenda? Essas emendas são emendas de RP9, emendas parlamentares? Quem as liberou? O ministro Ciro Nogueira? Quais deputados fizeram indicação de medidas ou emendas RP9 para o caso de kit robóticas? Se o senhor pode nos responder quais são os deputados que pediram essas emendas de kit robótica. E o senhor concorda com o valor que foi pago? Concorda que se gaste um montante de recurso significativo nestes kits robóticos? É a pergunta que faço em relação a este escândalo. Sobre o superfaturamento de ônibus escolares. Qual a justificativa para estabelecer valor dos ônibus muito acima do mercado? Por que foi reduzido o valor após as denúncias? O senhor recebeu, como foi afirmado na imprensa, recomendações do ministro Ciro Nogueira sobre os valores? Enviou ao secretário executivo e agora ao ministro interino do MEC? Essa é a pergunta também que é importante de ser respondida. Repito, o senhor recebeu recomendações sobre os valores? Os valores eram consta que o senhor não concordava com eles, mas que foi dito que era para seguir em frente com esses valores. Isso também está sendo verificado em várias das apurações.
Diante destas questões, eu pergunto ainda em relação às obras inacabadas, que também foram denunciadas aqui nas chamadas escolas fakes, como o quarto escândalo. Por que o Ministério da Educação autorizou novas escolas, ao invés de direcionar os recursos para a conclusão de mais de 3.500 obras inacabadas? E se não havia recursos, por que autorizá-las? Isso é algum tipo de manobra política eleitoreira? Pode o FNTE tratar essas questões desta forma? E o quinto escândalo, licitação de 3 bilhões, escola pediu 117 notebooks por aluno. Este caso reflete lá em Minas Gerais. O caso que mais chamou atenção diz respeito à Escola Municipal Laura Queiroz, no município de Itabirito, em Minas. Registrou a demanda de 30.030 laptops educacionais, embora a escola só tenha 255 alunos registrados. O que aconteceu neste caso? Esse processo, não se tem os dados no FNDE, pode-se pedir à vontade e são ofertados quantos laptops foram solicitados, não há nenhum tipo de controle. Por fim, eu pergunto, o senhor, e repito, não se sente impedido de se manter no cargo durante essas investigações? E as investigações, embora não tenhamos conseguido uma comissão parlamentar de inquérito, têm sido feitas pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal e até a Procuradoria-Geral da República, através de uma autorização da ministra Carmen Lúcia, passa a investigar, portanto, o FNDE. O FNDE está na mira destas corrupções que muito se assemelham, goste ou não o Centrão, do que está acontecendo também com aquilo que chamamos de farra do lixo, e por isso eu a citei, ou também o que estamos chamando, farra de lixo atual, o tratoraço antigo. Ou seja, o modus operandi é muito semelhante. Pode estar havendo, e este é o indício, uma corrupção enraizada dentro do governo. E é por isso que a gente pediu uma comissão parlamentar de inquérito e solicitamos esta reunião também, para que fique tudo isso muito claro ao povo brasileiro, ao invés de se esconder, como querem vários parlamentares. Eu concluo, presidente, agradecendo, portanto, e a Vossa Excelência pela garantia do tempo, porque nós não podemos transformar uma audiência pública num embate onde a tropa de choque queira calar os parlamentares da oposição. Agradeço as considerações do deputado Rogério Corrêa. Informo à comissão que a deputada Lídice da Mata estava presente, mas passou mal, foi lá no DEMED, então quando ela voltar, nós vamos dar a oportunidade, como autora do requerimento, ela possa fazer o uso dos seus 3 minutos.